continuidade, então, às flores do cafeiro, vamos entender aqui que a iniciação ou indução floral, eu gosto mais do termo de indução floral. Então, vamos lembrar, é a gema seriada no ramo plagiotrópico que pode dar origem ou à flor ou a uma nova folha, dependendo da condição climática que ocorrer ali. Então, por isso, ponto de interrogação. Ela vai transformar em flor? Vai continuar sendo um broto ou uma folha, né? Ou seja, vai continuar sendo vegetativo? Bom, esse período, gente, ele ocorre entre abril a julho, pode ir até agosto, né? Dependendo da cultivar, desde que as condições climáticas favoreçam. Então, vamos lá relembrar quais são essas condições climáticas. É quando diminui o fotoperíodo, diminui a temperatura e diminui a pluviosidade, ou seja, a disponibilidade de água. E que nós já estamos vivenciando isso. Então, a temperatura já caiu, a disponibilidade hídrica já caiu e, consequentemente, né, o fotoperíodo diminui mesmo, ou seja, os dias já estão menores. Eles diminuem, gente, até o dia 24 de junho, depois eles voltam a crescer novamente, né? Então, aqui nós podemos observar, num ramo plagiotrópico, que nós já temos aqui os frutos no ponto cereja, alguns verde cana, e aqui o ramo que cresceu, né, no ano anterior, com os botões florais, para que sejam induzidas as gemas as gemas seriadas, né, em flores. Então, só para a gente estar relembrando aqui o desenvolvimento do botão floral, aqui é né, é o início mesmo da indução, não é visível a olho nu, então fica bem na axila da folha, bem embaixo da folha. E lembrando, gente, a florada do cafeeiro, ela forma os glomérulos, ou seja, inúmeras flores no mesmo local, ou seja, são inúmeras gemas seriadas ali, formando o glomérulo, né? Em E2, já tem o botão floral diferenciado, recoberto pela cera âmbar, que vai proteger esse botão floral. Numa E3, nós já podemos observar já o desenvolvimento desse botão floral. Em E4, já é nítido a formação do glomérulo, ele entra em dormência. Em E5, há um rápido crescimento desse botão floral. Nessa fase de E5, gente, é o que nós chamamos de dente de cachorro ou de cotonete, né? Aqui na nossa região se usa mais o termo dente de cachorro. E para que ocorra a abertura floral. Em E5, gente, os órgãos, tanto masculino como feminino, eles já estão 100% desenvolvidos. E em E6 ocorre a abertura das flores, que nós chamamos de antese, né? Então, gente, de E1 a E6 vai de final de março, começo de abril, até novembro, gente. Então, quer dizer, é uma florada muito longa, talvez uma das floradas mais longas que nós temos na agricultura. Aqui também, né, para a gente observar, essa foto aqui, gente, é um desenvolvimento observado pelo professor José Mauro, né? Para quem teve aula, para quem fez o técnico, teve aula com ele, né? Isso aqui é na propriedade dele, e ele fez o desenvolvimento dos botões florais. Então, nós podemos observar aqui na primeira foto, o botão já desenvolvido, né? Já diferenciou. Aqui, ele em forma de glomérulos, e quando ele atinge de 4 a 6 milímetros, pela condição climática, ele entra no período de dormência. Então, gente, essa dormência aqui, ela é devido a baixa temperatura, baixa pluviosidade e baixo fotoperíodo, né? E ela entra em dormência, não tem água para esse botão floral se desenvolver e formar o fruto. Então, isso aqui passa o período de seca. Isso aqui, gente, é perpetuação da espécie, né? Então, é uma perfeição da natureza. Bom, gente, nessa fase, na dormência dos botões florais, que ocorre nesse período de frio mesmo do ano, ou seja, o nosso inverno, outono e inverno, ele é frio e seco, né? Lembrando, gente, que aqui no Brasil nós não conseguimos distinguir perfeitamente outono, inverno, primavera, verão, né? Na verdade, nós temos duas estações bem definidas. Uma quente e úmida e outra fria e seca. E a dormência dos botões florais, ela ocorre justamente nesse período onde ocorre baixa temperatura, ou seja, frio e redução de pluviosidade, frio e seca.
Então, pode ser chamado também, gente, de repouso. Eu gosto mais do termo dormência, né? Eu acho mais fácil para entender. Então, a conexão vascular, gente, ou seja, ela é reduzida. Ou seja, a água e nutrientes que chegam até esses botões florais, né? Porque são os glomérulos. E a quantidade de glicose é reduzida pela própria condição climática, né? A taxa fotossintética é menor, a disponibilidade de água é menor para divisão celular, né? Então cai mesmo essa conexão vascular. Por ela não é rompida, ela só é reduzida. Aumenta muito, gente, a concentração de inibidores. Mas o que são esses inibidores? Esses inibidores são fitohormônios, ou seja, hormônios que a própria planta produz, e um deles é o ácido abscísico. O ácido abscísico, nós vamos estudar ele lá em fitohormônios, mas ele é o responsável pela dormência. Dormência de gemas, dormência de flores, né? E ele age justamente para proteger essa planta, né? E aqui, gente, é claro que uma das principais consequências é o déficit hídrico associado à baixa temperatura. Então, para que ocorra essa quebra de dormência, gente, 2 pontos têm que ocorrer. Ou ocorre uma chuva, ou se usa irrigação, né? Nos estados, gente, aonde a irrigação, nas regiões onde a irrigação é obrigatória, como no Triângulo Mineiro, no oeste da Bahia, tudo bem, tem como utilizar a irrigação. Para nós aqui é a chuva, né? E também uma queda muito abrupta de temperatura, aí por volta de 3 a 4 graus, também pode promover a quebra dessa dormência. Ou seja, o ácido abscísico que estava promovendo essa dormência, ele começa a ser diluído, ele começa a desaparecer para que seja quebrada essa dormência. E aí, gente, geralmente, para que ocorrer a florada propriamente dita, que é a abertura das flores ou antese, há necessidade de uma chuva. Então, ocorre uma chuva. Aqui vocês podem ver, essa foto aqui é do professor Zé Mauro, né, lá no município de Guaxupé. Então, o que aconteceu? Ocorreu uma chuva de 17 milímetros no dia 30 de agosto de 2005. Então, vocês podem ver, ele numerou aqui as folhas, e aqui, gente, o desenvolvimento das flores acaba sendo muito rápido, que é a fase que nós chamamos de dente de cachorro ou cotonete. E aí, mais ou menos, gente, 10 dias depois, vocês podem ver, dia 2 de setembro para o dia 11 de setembro. Então, mais ou menos aí, 9 dias, de 9 a 10 dias, que ocorreu a primeira chuva, gente, ocorre a abertura floral. Então, aí tem um detalhe. O pessoal fala assim, mas por que é domingo que abre flor? Gente, isso é coincidência, viu? Não existe explicação para isso, não. Eles falam assim que é o dia que o cafeicultor vai visitar a lavoura, né? Mas isso não existe, não, viu, gente? Isso aí é uma coincidência mesmo. E vocês podem ver que a florada, gente, ocorre em glomérulo. Olha a abertura para vocês verem. E aqui, ó, a maior parte da fecundação, gente, ocorre nessa fase de cotonete ou dente de cachorro, que é o máximo de desenvolvimento da flor. E após, gente, a abertura das flores, né, ocorre aqui a polinização. Isso, gente, a abertura ocorre aí aproximadamente das 5 às 9 da manhã. Ocorre já a polinização. Geralmente a polinização ocorre na fase de dente de cachorro, que é o máximo de desenvolvimento já do botão floral antes da abertura. Aqui, gente, rapidamente, essa flor seca, entra em senescência, seca, ela vai cair. Os frutos na fase de chumbinho já surgem. Olha para vocês verem como é em glomérulo. Olha a quantidade de chumbinho que tem em cada axila da folha. E aí, gente, da onde vem esses chumbinhos aqui? Do desenvolvimento do ovário. Então, o ovário dá origem ao fruto e a fusão do grão de pólen com o óvulo origem à semente. Acabou. E aí, gente, o baixo pegamento, ele pode ocorrer sim. E como que ocorre, às vezes, o baixo pegamento, né, o desenvolvimento da flor? Por temperaturas muito altas e secas, igual eu falei para vocês, se fosse uma única florada e logo em seguida tivesse uma alta temperatura e baixa disponibilidade de água, adeus, não teria produção naquele ano,
né? Aí, às vezes, isso, gente, pega apenas uma florada, mas ainda tem 2, 3, 4 floradas ainda pela frente. Chuvas muito constantes também, gente. Nossa, mas não precisa de água? O excesso de água, gente, ele aumenta, o grão de pólen, ele é higroscópico. Ele absorve muita umidade do ar. Ele pesa, e quando ele pesa demais, ele não consegue atingir a estrutura feminina. E aí também, a chuva em excesso prejudica o pegamento. E o balanço hormonal é essencial. Tem 2 nutrientes, gente, que são essenciais para o amadurecimento do grão de pólen, né? E do tubo polínico, principalmente, boro e cálcio. Então, hoje em dia, tem muita aí a recomendação do CAB, cálcio e boro, né? Via foliar. Porém, gente, lembrando o seguinte, cálcio e boro são 2 nutrientes, o cálcio um macronutriente, o boro um micronutriente, eles são imóveis na planta. Então, se eu aplico na folha, ele fica na folha, ele não vai para a flor, ele não tem capacidade para isso. Então, o ideal é que eles sejam aplicados via solo. O cálcio tranquilo, porque ele é aplicado no momento da calagem. E o boro, para que nós aplicamos um boro via solo, há necessidade de uma análise de micronutrientes de solo, para que não haja erro, porque o boro em excesso também ele prejudica a planta. Já é comprovado que o cálcio e o boro, gente, o equilíbrio nutricional de cálcio e boro na planta, ele é essencial para que haja um bom vingamento da flor e uma boa produção, um pegamento alto dessa florada. Bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês e durante as aulas nós seguiremos bem tranquilos em relação à florada, porque é uma das fases extremamente importantes durante a produção do cafeeiro. Muito obrigada.